Olá, divas lindas do meu coração, bem-vindas a mais um SOS Diva, parte 4 e última da análise de Aurora. Nós paramos na última parte, a cena final, a tempestade no retorno ao lar. Lembra que eu falei no começo que quando aconteceu a tragédia e ele teve remorso, ele começou. Gente, quem não assistiu as outras partes, só um aviso, um parênteses, é só clicar aqui para assistir a parte 1, 2 e 3, tá? Essa é a quarta parte e última da análise do filme Aurora. Essa cena final, que acontece a tempestade no retorno ao lar, é a última posse que ele precisa tomar. Nas partes anteriores, eu disse que ele precisava resgatar 3 coisas, né? Resgatar a si mesmo, né, a sua identidade, resgatar o seu casamento e, por fim, resgatar o seu lugar, o seu lar, né? E agora essa etapa, né, a parte 3 nós falamos do resgate do casamento, e agora essa parte é o resgate do seu lar, né? É o último que falta e o último é sempre uma maior provação, a grande provação, de amor, a grande prova de amor e de fé. Cenas significativas que eu notei, antes de começar a tempestade. A alegria de Aurora, dançando com a cabeça no barco. Em nenhum momento ela fez isso enquanto estava na cidade em público, o que mostra modéstia, né. Então, lá no barco só estavam os 2 voltando para casa, ela já estava sentindo a intimidade do lar, né, só estavam os 2, ela decidiu curtir aquele momento e aquela bebida na cabeça dela também. Ela dançava com a cabeça, coisa ria, estava super feliz, super entregue ali, 100% entregue, confiando nele, né. Isso me lembra um reels que eu vi uns dias atrás, de uma jornalista aí famosa que postou a cena de 2 casais famosos com as suas mulheres. E ambos os casais famosos estavam em público, era uma cena que eles estavam em público num jogo de beisebol, num jogo sei lá o quê, né, e um casal, a mulher do primeiro casal, fez um sinal de coraçãozinho, assim, para as câmeras, ela é famosa, hiper famosa, né, acho que foi a Shakira. Fez uns coraçãozinhos com as mãos, assim, para a câmera e o namorado dela, o companheiro dela, olhou para ela, tipo, com um olhar de reprovação, sabe, tipo, se comporta, né, e meio que, né, não sorriu, não fez nada. O outro casal, a mulher eles estavam sendo, fotografados ali num carpede aí qualquer, e "Oi, lindeza". E aí ela fez um gesto bem feio, né, ela, eh, lambeu ele, assim, tipo, lambeu ele aqui, sabe, para os fotógrafos tirar foto. Não precisa nem comentar a cena 2, né, mas a cena 1 foi fofinha, no entanto, ele não gostou. E a legenda dessa pessoa que postou, que fez esse reels, montou esse reels dessas 2 cenas e postou na rede dela, fez uma legenda escrito assim: "Bode desses homens", né. E aí, o que que vocês acham disso? Eu achei assim, o coraçãozinho da Shakira foi fofo, foi feminino, ela estava demonstrando que estava alegre, a gente gosta de manifestar alegria, isso é muito próprio da mulher, né. Mas pensando, né, no relacionamento novo que ela está, né, ela se divorciou, né, está num relacionamento novo e que ela é pública, né, não foi adequado. Ela vai ter que dar satisfação, caso não dê certo, ela vai ter que dar satisfação, não é, você não estava cheia dos coração e terminou agora, o que que aconteceu, né. Então a gente acaba se expondo desnecessariamente a ter que justificar coisas que depois a gente reclama que não interessa, é minha vida, só porque eu sou pública eu tenho que falar? Então não é muito justo isso, se você se expõe, né, manifesta alegria e de repente termina e você é uma pessoa pública, você vai ter que justificar,
né? Então é melhor ser mais prudente como a Aurora. A Aurora fez isso. Enquanto eles estavam na cidade, em público, se divertindo, ela não deu motivo algum para falarem nada dela ou para chamar a atenção no sentido, tomarem uma conclusão dela, essa tá alegre, ou essa tá isso, ou essa tá aquilo. Ela não deu nenhuma, ela não teve nenhuma ação em que alguém pudesse fazer um juízo, em que depois ela tivesse que dar explicações, né? Então, isso é bem interessante perceber e aprender, né? Essa preservação da intimidade, que não se tem mais e cada vez menos, né? É uma exposição, é um espetáculo que a gente está vivendo, de expor, 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 e depois reclama quando as pessoas criticam, quando os haters vêm, né? E reclama que tem que justificar. Então, isso não é muito justo, né? A exposição está sujeita a isso e não se deve simplesmente querer cancelar pessoas, porque o cancelamento de pessoas, é claro que quem não teve motivo algum para falar e chega lá e fala, né? Você coloca lá, hoje tem aqueles, né? Você pode habilitar do teu jeito, o seu Instagram, né? Essas coisas, mas eu vejo assim o cancelamento porque a pessoa falou algo que você não gostou e você cancela, como sabe o que eu imagino? Tipo, se a pessoa estivesse na minha frente e falasse alguma coisa que eu não queria, eu pego a minha metralhadora e faço ela sumir? É isso? Porque, né? Veja a semelhança e como é ardiloso esses botões, essa vida virtual, em que sugere, né? Que na verdade, se você pudesse e não fosse, né, você mataria essa pessoa para ela sumir, evaporar da vida e não te incomodar mais, né? Eu acho que isso não é um modo humano de se relacionar com aquela pessoa que tem opinião diferente da sua ou que está fazendo algo errado e injusto, né? Bom, enfim. A Aurora não foi inadequada e não se expôs, ela preservou a intimidade dela, tomando, dançando, conversando, indo no cabeleireiro, tirando foto, ela foi feliz, foi livre, tudo, sem expor a sua intimidade. Bom, aí no barco, somente os dois de novo. Vocês repararam que ela confiou nele completamente? Qual mulher ia olhar para aquele barco e não ia ter uma fobia, um trauma, um pavor de entrar naquele barco de novo, onde tentaram matar ela, com a pessoa que tentou matar ela? Você conseguiria ter esse grau de confiança depois de ser traída, por exemplo? Vamos colocar num grau menor, não de tentativa de morte, mas uma traição, né? Ou qualquer imagem que você vê que lembre a época da traição, as coisas, você entra no looping do trauma, da fobia, daquela imaginação e desconta, sendo que você já deu sua palavra que perdoou, né? Então, vale a pena refletir sobre isso também. Ela estava toda entregue e foi a cena em que ela estava mais feminina. A cena ali do barco, do retorno, é a cena que ela mostra quem ela é na intimidade, né, não em público. Então é muito belo de admirar ela, inclusive ele ficou assim, em êxtase admirando ela enquanto ela dançava, ele só ficava assim, maravilhado, né, até que ela adormeceu. O que mais? Outra coisa que eu quero que vocês notem antes da gente discorrer a cena, essa última cena, é o nome do filme. O nome do filme é Aurora, mas o protagonista é o fazendeiro. Né, tá acontecendo ali a vida dele e ela, né, tá envolvida. Agora, ela ela recebe o nome da vida dele. O nome da vida dele é o nome da esposa dele, é Aurora. Eles vão para casa sobre a luz do luar, o que significa a passagem da paixão para o amor agape, o amor verdadeiro, radical, atravessando as águas do barco, reforçando essa questão, né. E aí, será que eles vão conseguir passar? Agora essa parte eu achei tão linda, né, embora, não seja ela a protagonista, o nome do filme, da obra é Aurora, ou seja, ela virou a rainha da vida dele. Ela coroou a vida dele de sentido, a vida dele tem o nome dela agora.
né? Então essa coisa de se tornar uma só carne. Vamos à cena, a tempestade e os elementos da cena. A escuridão dos sentimentos apavorantes acontecem na relação dessa passagem da paixão para o amor. Quando que a gente fica apavorada, né, no casamento, depois que casa? Quando a paixão começa a esfriar, e isso tem uma razão de ser, que é um chamado, uma convocação para você mudar de qualidade de afeto e ir para um amor mais profundo, mais sereno, né, mais radical, né, que realmente une vocês dois. Então não deve temer o esfriamento da paixão, mas vê isso como um sinal de: "Opa, está na hora de um novo ciclo, né, vamos, modificar nossa rotina, vamos nos conversar mais", né, e isso vai alimentar a intimidade, né, entre 4 paredes. Ai, que bom, Vanessa, fico feliz. Então, toda essa passagem do Eros ao Agape, né, está altamente sintetizada na cena da noite, sobre a luz do luar, atravessando as águas das emoções passionais, da escuridão do senso comum, ou seja, tudo que é algo novo a gente teme, porque a gente ainda não conhece, não sabe o que está por vir, é uma grande escuridão, mas tem a luz do luar ali, né? Lembrando que é uma fase, um ciclo, que logo vem outro se você apenas continuar, né? Vai ser, as coisas vão acontecer, né? Se você continuar e buscando a verdadeira luz, né? No seu espelho interior. Então, é um chamado à interioridade para você se apoiar no mundo virtual dos conceitos, né? Da sua mente, viver uma vida mais reflexiva e menos passional e apoiando todas as suas forças ali, deixando de ser tão instável, né, ser tão afetada ou ser tão distraída, naquilo que você mais se inclina, né, cada uma se inclina em mais uma coisa ou outra. Tem também o elemento barco, né, o barco é muito simbólico, né, entre as religiões antigas e modernas, o símbolo do barco está sempre associado ou à vida ou à morte, as 2 coisas, todo símbolo representa 2 lados sempre, né, e o barco é um deles, representa os diferentes aspectos de uma viagem, nossa vida é como uma viagem, né, e o barco está sempre num rio, num mar, então a gente pode falar do simbolismo do mar ali, que teve a tempestade, o qual o barco está intrinsecamente ligado. O barco serve para isso, né? Para caminhar, né? Para se deslocar nas águas, protegida, né? Então, o barco tem um lado de proteção. Ele é semelhante, se vocês separarem, a um berço. O barco que protege, que aninha, né? E ele se move, ele chacoalha, né, então ele representa certa instabilidade, a instabilidade da vida, nessa viagem é a representação do barco. Mas também o barco pode ser causa de morte, se vier uma tempestade, se vier algum problema, né. Eu lembro de Moisés, que foi colocado bebezinho numa cestinha e colocado sobre as águas para ser salvo, né, e foi salvo, foi uma proteção. É como um barco, né. E que também ele protegeu os bichos, cada casal de bichos e a sua família do dilúvio, né, na construção da arca, né, um barco, é o símbolo do barco que protege. E assim ele salvou toda a espécie de animais no mundo para continuar, isso é muito lindo. E aí tem também na cena a chuva, que é outro símbolo forte, né. A tempestade e a chuva com ventos que sopra onde quer, né, de repente muda tudo que estava parecendo estável, de repente fica tudo instável. E não é assim a nossa vida, quando a gente acha que está tudo bem, né, a gente pensa que agora vai ficar tudo em paz e sossegado. Isso é uma grande ingenuidade. Ingenuidade é não conhecer os elementos do mundo, não conhecer o mundo que você está inserida, nem a sua alma e nem o mundo exterior, né? Quando tá uma calmaria, vem uma tempestade. Quando tá muita tempestade, muito tempo, vai vir o sol, né? E a gente precisa sempre lembrar desse dinamismo da nossa vida que acontece, né? E saber esperar passar cada fase, né? E não exagerar nas fases boas,
não perder a cabeça nas fases boas, não se deixar levar pelos prazeres, né, indo para os excessos, porque depois no outono e no inverno você vai colher as consequências do seu exagero. Vai ter que esperar a fase do outono e inverno acontecer, passar colhendo as consequências do que você fez na primavera e no verão, né. E não adianta, tem que esperar passar, nós estamos sujeitos ao tempo e é o espaço que tem esse dinamismo todo, né. Aí a gente pode associar o elemento água, que é o símbolo de força, né, de limpeza, purificação e cura. Então veja, a tempestade ela limpa, purifica, né, então a gente sempre tem que olhar, esses 2 lados das coisas que estão acontecendo na nossa vida, não só um lado e ficar apegado àquilo e se cegar, né. Hã, que mais? Essa reflexão toda simbólica ajuda no que, Deia, né, na prática? Bom, você discernir o que é da sua natureza, da sua pessoa, e o que são suas escolhas livres, e parar de culpar os outros, né, porque a vida é ambivalente, os sinais, os símbolos estão aí, mas sempre tem 2 faces, e você vai escolher olhar para uma e seguir a uma ou a outra. E isso é você que escolhe, isso é livre, não é culpa de ninguém. Todos estão sujeitos a esses ciclos, a essas fases. Não é só você, todo ser humano. Só que cada um escolhe olhar para um lado ou para outro, né? Do símbolo que está acontecendo ali, que está se apresentando ali. E essa escolha vai determinar, né? Se você está caminhando para vencer o seu destino que está ali, né? Parece que traçado, limitado, é só isso, acabou, ou, né? Ficar ali ou vencer isso que está aparecendo, né? E sempre nos nossos desafios, gente, não aparece o que vai acontecer de bom se eu escolher isso? Vocês ficam esperando isso. Ah, eu só quero saber primeiro se ele é bom mesmo, se morar ali é bom mesmo, se casar com esse rapaz é bom mesmo, aí eu vou. Ah, meu filho, você não vai nunca. E vai ficar cada vez com mais medo, com mais medo, com mais dúvidas, e as dúvidas geram mais fragmentação, divisão das suas partes da sua alma, né? E você vai emburrecendo e não consegue tomar uma atitude e paralisa, né? Então, simplesmente corte esses pensamentos, né? Escolha o que você quer, o lado que você quer olhar, sabendo que independente do lado que você olhar, ele está determinado a essas fases, ele vai passar por todas as fases quentes, as fases frias, secas, úmidas, e é assim o dinamismo da vida, tá? Chega de fugir do que é a vida, né? Toma posse dela, né? E vença esses elementos dentro de si e fora, né? Então é isso. Os trovões, os raios representam o fogo, né? Então veja que estão todos os elementos envolvidos ali, né? O vento, a água da chuva, do mar, os trovões, os raios, o fogo, né? E esses raios, os trovões e tempestade, que nos mitos sempre foram muito temidos como e ditos como castigo dos deuses irados pelos humanos, né, eles devem ser suportados. Não adianta você querer lutar contra o raio que você vai perder, não adianta fugir que ele vai te encontrar. Então, tenha uma rocha firme, finque seu pé num lugar sólido e fique ali esperando, né, e creia, e não é difícil crer, gente, que a primavera vai vir, porque desde que a gente nasceu a gente vê isso acontecer, né. Pelo menos eu vejo, né. Então assim, só, né, é só isso que precisa fazer, tá. Hã A lua também só apareceu cheia depois que a tempestade passou. Reparem que, quando eles entraram no barco, já estava acontecendo os sinais da tempestade. Estavam muitas nuvens, via-se que tinha lua, mas não via que lua que era, de tanta nuvem que tinha. Só que o que acontece? Quando a gente está vivendo um momento de paixão, a gente simplesmente parece que se aparta de tudo que acontece, não vê nada, só vê o amado e a amante, só os 2 ali existem, né. Isso é muito representado na flutuação dos apaixonados nos desenhinhos, nas animações, nos musicais, né. Não enxerga. Então, isso aponta, gente, para o perigo da paixão.
Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque a paixão ela tem que durar pouco, né? Na simbologia assim, né? Que a gente, mais alta que tem, a paixão de Cristo, que foram, né? A sexta-feira da paixão, e é isso, gente, né? Porque a gente não suporta, não pode suportar mais o nosso corpo, o nosso organismo, nós não somos feitos para suportar viver uma paixão ardente, que é o que vocês ficam buscando. Esse empoderamento fica ensinando que tem que esquentar, apimentar a relação o tempo todo, não é isso que vocês têm que buscar. Isso é consequência de você alimentar uma amizade radical entre vocês. Vai ser, por consequência, uma relação mais apimentada, um sexo de verdade entre vocês, numa união inteira de corpo, alma e espírito, não só de corpo, de sex appeal, entendeu? Cursina, tá? Então a paixão mostra ali que a paixão eu trouxe essa imagem porque me trouxe essa reflexão para vocês, que é uma vigência atual, né? Querer a paixão, que a paixão permaneça a vida inteira, que a adolescência permaneça a vida inteira. Tá uma paranoia dessa de, claro, fugir da morte, porque fugiu da sua origem, do sentido da vida, então eu vou fingir que a morte não existe para eu viver bem, né? É a moda de hoje, né? Só que isso gera muitas doenças psíquicas, né? Muitas. Então, no final das contas, você não vive bem. Acha que vive, fica se enganando toda hora, né? Bom, seguindo a cena, o marido ali fez o melhor até desmaiar, né? Ele lutou até desmaiar para salvar ela da tempestade, se salvar da tempestade, né? Se desmaiou. E o que salvou a Aurora, gente? Olha só, os juncos que ele levou para matar ela, para enganar ali, fazer todo o esquema, né, para não encontrarem ela. Aqueles juncos lá, que estavam para matar ela, foram úteis para salvar ela. Gente, isso aqui é a evidência, né, é uma demonstração pela obra de que Deus transforma todo o mal que a gente produz em um bem. E ele faz questão de fazer isso para chamar a gente, mostrar: olha, eu sou seu pai, caramba, eu posso cuidar de você. Olha, tá vendo? Mas ninguém vê, raro, raro quando vê numa situação dessa, né? A gente só precisa se arrepender e crer. Então, ali, nessa tempestade, é um chamado a ele crer naquela pessoa que deu para ele todos os sinais pelos sinos, que devolveu para ele a si mesmo, que devolveu para ele, que não foi tudo por mérito dele, foi tudo providência. Deus foi devolvendo para ele, conforme ele se arrependia, foi devolvendo para ele, né? Amolecendo o coração da Aurora, foi devolvendo a ele próprio, sua personalidade, devolvendo o casamento dele, e agora ele precisava crer em todas aquelas evidências invisíveis, mas visíveis pelos sinais, simplesmente crer que ia dar certo no final se ele continuasse tendo fé e crendo, né? E era esse o aviso, né? E por que Deus colocou ele à prova ali? Porque ali agora era a prova de amor, não era uma tentação. Ali era uma necessidade que a gente precisa para a gente se formar nossa personalidade, de amar em retorno. Não é isso que a mulher sempre quer, que o homem ama ela em retorno, se sentir amada? Pois é. Isso você tem esse desejo porque Deus tem esse desejo, o Criador, o seu Criador. Então, para a gente aprender a fazer isso a quem deve, que é para ele, ele deu essa relação de complementariedade entre homens e mulheres. E essa tensão que chama a gente para o homem, que o homem para a mulher, entendeu? A gente aprender sobre o amor, aprender a amar. Então, tem que ser manifestado em algum momento, né? E se você conhece a Bíblia, todos os profetas, todos passaram por este momento de mostrar o seu amor por Deus, né? Por quê? Porque Deus quer, eu quero que ele prove. Porque, né? Não, gente, não é isso. Porque na condição que somos, seres livres, temos vontade, poder de escolha que Deus nos deu, necessariamente implica que ele respeite a liberdade que ele mesmo deu para a gente, espere a gente querer amar de volta. Ele não pode impor,
Senão ele tá pervertendo a própria natureza que ele criou, né. Então, é necessário que a gente passe por provações para demonstrar o quanto amamos, porque só palavras não adianta, meus amores. Só palavras, semelhante ilustrando isso, só palavras seria um atleta que diz para todo mundo que ele é o melhor atleta, ele é o melhor nadador, mas ninguém nunca viu ele nadar. Meu, de tanto ele falar, tudo ele por que que você não você fala, 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 mas nunca vi você competir, cadê você nas competições mundiais, cadê você nas federais, cadê você, né, o cara nunca tá, né. Pô, ele vai ser alvo em pouco tempo de riso, de chacota, né, o cara fala e não faz, uma pessoa insegura, mentirosa para os é essa imagem que ele vai formando, é essa personalidade que ele vai formando para si, né. Então o cara vai ter que competir, ele vai ter que se pôr em campo e demonstrar que ele é bom, para ele tomar posse disso, que ele pode de fato ser, mas entendeu? Ele pode de fato ser um bom, treinar sozinho, tudo ser bom, né. Ele pode de fato ter feito um campeonato na vida, eu ter dado a sorte, ganhou, não sei o quê, né, mas ele tem que demonstrar, se ele fala aquilo, ele vai ter que demonstrar, se ele declara aquilo, ele vai ter que demonstrar, certo? Isso que as mulheres pecam, elas ouvem declarações bacanas e já acredita, sem ter nem pelo menos observado se tem algum ato concreto que demonstre aquilo que a pessoa está falando. Não dá um tempo para o cara se movimentar e mostrar que sim, é o que ele fala, é o que ele é o que ele quer, né. Não tem essa paciência, porque está tão ansiosa para casar logo de qualquer jeito, ter seu filho, sua família, depois eu penso em mudar tudo, depois eu brigo, depois eu faço de tudo para mudar tudo que está errado nele, depois eu conheço ele, depois reclama que tem um casamento triste, né. Então isso é importante. Aqui o personagem vai ser obrigado a reafirmar com muito mais força a sua adesão a todos os valores que ele havia antes desprezado. Como? Dando o seu sangue, ou seja, arriscando a sua própria vida para salvar a Aurora, né. Ali ele claramente a gente viu que ele não, ele não preservou a vida dele em nenhum momento para salvar a Aurora, ele foi até desmaiar tentando salvar ela, tanto que ele acordou, não sabia mais onde estava, né, desmaiou, mas tentou até o final, né, não preservou sua própria vida. Outro aspecto que, né, essa coragem, né, que vem do amor e não de uma autoridade, e não de uma inteligência, e não de uma posição, e não de força física, mas é do amor, que entrega o seu próprio sangue. Então, gente, olhem a importância que tem e como é revelador e uma esperança, se você estiver diante de uma tragédia, se estiver passando por uma grande dificuldade, né. Ali é uma oportunidade de você demonstrar o quanto que você quer amar aquilo que você declara que quer amar, aquilo que você sonha, ali tá a chance de você mostrar. Aí você foge? Reclama? Culpa Deus? Culpa todo mundo que sua vida não dá certo? Pensa, né. No início, a tragédia foi uma tentação do mal. No fim, a tragédia foi uma provação de Deus sobre a fé dele, agora entregue ou não, depende dele. Ele tem as evidências dos sinais, como eu já disse, ele tinha muitas evidências concretas, né, mas na hora da aprovação o fiofó aperta, né. E aí, qual que é o grau da sua fé nesses momentos? Reflita, você que está assistindo, reflita, com sinceridade, com honestidade, sem fugir de si mesma, sem se enganar, sem contar mentirinhas para si mesma, para manter uma imagem que você construiu de você, que está totalmente distorcido de quem de fato você está sendo, muito provavelmente, né. Provação ela serve para suportar. Se você aprende a suportar as provações, você vai aprender a suportar as diferenças com o outro, com aquele que você ama, que tem muitas diferenças em relação a você, porque cada um é único. Você vai aprender a suportar no amor. E pelas tragédias, pelas dificuldades, é o melhor meio da gente aprender a suportar. Suportar, amor é suportar uns aos outros. Permanecei no amor, né? Que mais? Dica para você reconhecer a tentação, né, da aprovação do amor.
A tentação, ela sempre age na imaginação, na fantasia, nos nossos desejos, nos agita as nossas paixões, a gente fica acelerado, ansioso, a gente quer algo de qualquer jeito, a gente se apega, a gente foge, a gente fica precipitado, né, aflito, preocupado. E a provação de Deus já não é assim. Ela acontece primeiramente em acontecimentos reais, né, ali estava realmente acontecendo uma tempestade, realmente estavam correndo risco de vida, né, mas os sinais estavam ali, a lua estava atrás da tempestade, uma lua cheia que ilumina tudo, que reflete tudo perfeitamente, né, estava lá. Bom, aí aparece a cena, o recorte da amante soberba, né, acreditando que o barulho, o borbolinho todo que estava acontecendo na cidade é porque o plano, ó, deu super certo, a Aurora tá morta e ela vai ficar com o amante dela, né, em paz. Empoderada é sempre assim, né, é pega de surpresa, fica perplexa, o que que aconteceu? Quando vê que alguém que ela mal conhecia e que ela bolou um plano ali e que nunca deu seu preciosíssimo tempo para conhecer o cara que está do lado dela, se interessar pelas necessidades dele, suportar os defeitos dele com amor, ajudar, ouvir, nunca dedicou seu precioso tempo para isso, ela é pega de surpresa, porque ela está sempre muito ocupada com as suas coisas e suas metas ambiciosas, né. Ao acordar do desmaio, passa a tempestade, ele tem que lidar agora com o sentimento de perda, de luto. Esse é o luto, é a maior tristeza que tem, né, assim, é um sentimento à parte, né, o luto, e ele vai ter que lidar com esse sentimento de luto, né, de fracasso. E lidar com as tentações que vão vir agora de novo. Que a aprovação, né, aconteceu ali um acontecimento e a aprovação está acontecendo diante agora das tentações que vão vir, né. Então vão vir as tentações caminham com a gente até o fim, né, infelizmente, mas é a realidade. Então, a tentação de se revoltar contra Deus, né, a tentação de se revoltar contra a amante, ter que suportar a dor. Principalmente a tentação de querer matar novamente, agora a amante. Agora por um motivo justo, parece, né. Na paixão que ele tá, no estado de luto que ele tá, parece um motivo justo, né, embora não seja. Então, de novo, ele tem que reafirmar na fé e na esperança. Quando que vai acabar isso, né, coitado. Se parar para pensar, gente, quanto tempo durou o tempo que eles ficaram felizes e o tempo da tempestade. É desproporcional. Os tempos de alegria que nós temos, de prazer, de graça, são muito mais. A bondade que acontece na nossa vida acontece o tempo todo. E os momentos de tempestade, tudo, é assim, representado bem como no filme, o dia inteiro, né? A tarde inteira ali, aconteceu de manhãzinha aquilo, aí passou o dia todo eles juntos e tal acontecendo, e depois um pequeno momento ali de uma tempestade, aparentemente trágica, em que envolve que ele continue acreditando e tendo fé no que ele estava acreditando e que estava dando certo, então não tem por que não continuar acreditando, né. Eh, é é um pequeno momento em relação aos momentos de bondade que a gente recebe o tempo todo, né, mas que a gente precisa ter olhos para ver. Agora ele volta para casa perdido, perdidaço, não mais na imaginação, quando ele saiu, ele estava perdido na imaginação, agora ele está perdido diante da realidade que está acontecendo ali. Tipo, o que que eu faço, né? Por onde eu começo com minha vida sem Aurora, né? O filme, ela é o nome da narrativa dele, né? E ali é bem interessante que eu vejo uma ilustração assim que seria Deus e Satanás ali no quarto e o fazendeiro no meio, né? Que lado ele vai tomar, né?
Depende dele. Essa proximidade da tentação e da aprovação de Deus, o amor de Deus do lado, frente a frente, me lembra muito a história de Jó, né, que Satanás foi ter um diálogo, arrumou um motivo para Deus permitir que ele fosse tentado, para provar se ele amava ele ou não, porque Jó, para quem não sabe, era muito rico, ele era abundante em tudo, né, uma boa família, ele era santo, ele era tudo todo, né, e Satanás sugeriu, falou assim: "Ah, ele te ama porque ele tem tudo, ele é rico, ele tem família, tem filhos, é respeitado, eu quero ver se tirar tudo isso dele, se ele vai te amar". Foi essa a tentação, tá relatada lá no livro de Jó. E diante de uma sugestão do mal, meus amores, Deus pode fugir? Imagina um rei, né, que diante de uma situação ali trágica da cidade foge. Ou um marinheiro, né, o comandante ali do Titanic, diante daquela situação, ele foge para se salvar. Né, Deus é perfeito e bom, né, então assim, e ele nos deu liberdade, e o motivo dele ter dado mais uma chance, esse tempo de misericórdia para nós, é para que a gente aprenda a amar, a amá-lo, né. Então, todas as situações possíveis para que se possa mostrar o nosso amor em retorno, ele vai permitir. Se isso implica, dor em nós, sacrifício em nós, é pedagógico, é para um bem, é que nem a gente pôr um filho de castigo, é para o bem dele, né. Hã, então, hã, Deus permite que o mal nos tente, mas sempre com os limites que ele impõe. Que limites são esses? Únicos para cada um de nós que somos únicos. O limite é sempre o limite das suas forças, do seu recipiente, é aquilo que você pode suportar, né. Deus não dá a cruz a qual não possamos carregar, e cada um tem a sua medida, né. Cada um está no seu ponto, no seu estágio, na sua história. Então isso é lindo, os limites que Deus impõe à tentação, é de poder atuar em cada um de nós, e de poder atuar em cada um de nós, depende do estado das nossas forças limite. Limite, tá? Jó era muito forte, era santo, então ele podia ser tentado em tudo, por isso que ele perdeu tudo. Ele podia ser tentado em tudo, o limite então para Jó era não tirar a vida dele. Você pode fazer o que você quiser, só não tire a vida dele. Tá lá no relato, tá, gente? No caso do fazendeiro, acho que a morte da esposa era o limite das suas forças, então ele percebeu que quando chegou aos limites da força do fazendeiro, quando ele ia matar a amante, chegaram gritando: achamos ela, sua esposa". Ele soltou e foi buscar a esposa. Providência, né. Está sempre cuidando da gente, para que a gente prove o nosso amor, mas sem cair, conforme as nossas forças, os nossos, limites ridículos, no final das contas, pequenos, somos pequeninos, né, e Deus cuida da nossa pequenez, né, das ovelhinhas. A cena final compõe tudo que a gente precisa saber para uma vida familiar feliz. A composição da cena é uma intimidade radical, acontece no quarto, na cama, mostrando um amor fecundo, eles 2 com o filho, né, um amor fecundo. E aí finalizamos, né. Por que que a Aurora é tão belo, né? Tem a narrativa que envolve as 3 dimensões da vida humana: o personagem, a natureza e o criador em relação à criação, né. A inserção do criador, a participação, né, a penetração, a encarnação do criador, na sua criação, nas suas criaturas humanas. Na narrativa, o tempo todo está em jogo as nossas potências. Está sempre em jogo, assim, o que ele vai fazer, a vontade dele, o que ele vai fazer agora, o que ele vai decidir agora, né. E ela, o que que ela vai decidir? Ela vai perdoar ou não, né. Não é previsível, porque gira sempre em torno de decisões da vontade, decisões livres. É muito interessante isso. Mostra também, que por mais determinado que um caminho pareça, eles eram um casal feliz, pacato, que nada poderia acontecer,
acontece a tempestade para todo mundo, né? E mostra também as decisões, o desenrolar da personalidade de cada um conforme as decisões que eles tomavam, né? Aponta esforço, coragem ou covardia e fuga, né? Mostra a tragicidade inerente até esse casal pacato, como eu já disse. Mostra a providência acontecendo o tempo todo, a gente só precisa ter ouvidos para ouvir, ter olhos para ver, né. E é um filme realístico, né, ou seja, a gente pode tomar esse filme como regra, hábito da nossa vida, modelar, aprender, né. É ato de heroísmo real, não é sobre-humano, de superpoderes que a gente nunca vai poder ter, né. Então não é um entretenimento, né, é um aprendizado de como se viver melhor, de como superar as tragédias, de como amar, do que evitar, né. Então é um filme muito maravilhoso para isso. Que mais? É isso, meus amores, a gente finalizou. Agora, os próximos episódios vão ser temas pontuais. Se vocês tiverem sugestões de temas, quiserem que eu fale alguma coisa, tá? Sobre a vida da mulher, suas questões, dificuldades, dúvidas, pode me mandar aqui nos comentários abaixo, que a Deia vai arquivando tudo, né? Eu gosto de arquivar as coisas e vou soltando, tá bom? Porque eu mesma, de verdade, eu não tenho nem tempo de pensar em tema, porque eu discorro tanto né, eu estou em outra dimensão. Então vocês me ajudam mandando temas, que está acontecendo com vocês, que vocês precisam, tá bom? Isso, Ana, vai assistir. Um beijinho. Então tá bom, meus amores, a gente se vê na próxima quinta e lá no Instagram também, quem não tá no meu Instagram vai lá, tá bom? Um beijo apaixonante.